Olá pessoal, quem mora aqui no Alto do Novinópolis sabe que rua que é essa, né? Eu estou aqui na João Umbelino, ali embaixo é Maria Alvim. Eu estou aqui bem, aqui na esquina aqui onde tem o mercado, a padaria, aqui a passaria do meu amigo. E nesse lugar aqui, ó, marca bem esse lugar, você que passar por aqui lembra disso, ó. Eu vou entrar no carro ali e contar um negócio pra vocês, que aconteceu bem aqui. Bom, eu vi um pouco mais pra cima aqui, que deve ter um pouco menos de barulho. Vou virar a câmera, só que eu não espero que eu esteja bem focalizado aí na câmera, né? Não tô me vendo aí. Há 5 anos atrás, nesta data de hoje, era minha mãe faleceu nessa data, em 19 de novembro. Porém, uns meses atrás, em junho desse mesmo ano, eu tive um sonho onde eu subia aquela rua ali que eu mostrei para vocês com a minha mãe a pé, naquela calçada ali onde eu parei para filmar, e bem naquele ponto ali, ela falou para mim assim que era para eu ficar ali, que ela ia continuar subindo sozinho e eu ia ficar. Ela falou assim, o sonho foi só isso, bem rápido. Ela falou assim, falei, Daniel, aqui você fica que eu continuo subindo. E eu acordei e na hora entendi que Deus estava me mostrando que ia levar ela. E como todas as vezes que Deus mostrou uma coisa para mim, aquilo aconteceu, inclusive outras pessoas que Deus mostrou também que iam partir, e de fato isso aconteceu, e eu fui falar com essas pessoas a respeito do Evangelho. Quando eu acordei, eu falei para Deus na hora, falei assim, Senhor, fala que eu tô enganado dessa vez, que não é o que eu tô pensando. Mas ele confirmou. Eu ouvi na minha mente assim, este ano. Ficou aquilo na minha cabeça, era mês de junho, era meio do ano. E eu entendi que Deus estava falando que ia levar minha mãe até o final do ano. Aí, no mês seguinte, ela teve um problema com os rins. Julho, agosto, teve complicação, piorou. Setembro, fui internado em cirurgia. E quando foi em outubro, ela estava mais debilitada já. E ela falou pra mim, falou, Daniel, o que você acha que vai ser dessa situação? Você acha que eu vou passar disso? Como é que vai ser? Aí eu contei pra ela o sonho. Falei, mãe, o sonho que eu tive em junho foi assim. Mas, falei pro meu irmão também, falei, nós temos a oração de Ezequias como exemplo na Bíblia. Que ele ia, Deus mandou um profeta falar que ele ia morrer, mas ele orou e Deus mandou o mesmo profeta voltar lá e falar que ele ia viver mais um tempo. Ele viveu mais 15 anos. Falei, podemos fazer oração de Ezequias, né? Ela falou, tá bom. Aí, e eu contava os dias para virar o ano, né? Porque eu falei, se virar o ano, eu tiro isso da minha cabeça, né? Se nada acontecer até lá. Mas no finalzinho de novembro, ela veio a falecer realmente. E o, o interessante foi que pelo menos eu fui preparado, né? Eu tive aí 5 meses me preparando para essa possibilidade, né? Agora, o mais interessante não é só o fato de eu ter sido preparado. O mais interessante o significado daquele sonho, o confortante, né? O que consola a gente e nos dá uma esperança. No sonho, ela falou que ela ia subir. E detalhe, aquela rua ali atrás, onde eu mostrei, é o caminho de casa. A gente mora mais para cima.
Então, eu até eu testemunhei isso no dia do sepultamento, antes, na última hora lá, eu contei isso pra todo mundo ali. E falei, gente, minha mãe estava a caminho de casa. Como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ela estava a caminho de casa, né? E hoje ela está em casa. Desde aquele dia, eu creio. E, e a parte interessante, lembrar também da minha mãe, como eu posso dizer, a vida espiritual dela, né? Eu comecei na igreja com 8 anos e ela sempre gostou que eu fosse. E, é, mas ela nunca teve interesse em ir, né? Aí quando eu fiz 16 anos eu me batizei e eu convidei ela para assistir o batismo. Aí ela foi assistir e falou, não, é uma coisa importante. Ela conhecia, tinha noção já, né? Da Bíblia desde criança, mas não tava assim familiarizada, né? Com igreja, com Bíblia, com oração. Ela tava tranquila na dela, assim. O meu padrasto, que eu chamo de pai também gostava que a gente fosse, mas não tinha nada contra, mas também não tinha interesse em ir também. E ela foi ver meu batismo, e desde aquele dia, o dia do meu batismo, ela foi assistir, Deus tocou no coração dela e ela começou a frequentar a partir daquele dia e nunca mais ela deixou, desde o dia do meu batismo. E logo depois meu pai foi também. O meu pai, eu levei ele primeiro numa igreja de um amigo que era o irmão Walter Gaúcho, aqui em Atibaia, vocês lembram. É, e como meu pai tem autoelétrica, né? O Ota, e o irmão Walter tinha uma mecânica, e era pastor de uma igreja lá em Caetuba que eu ajudava ele a tocar também guitarra lá. Aí eu falei pra ele, ó, Oswaldo, eu conheço um mecânico lá, tal, que é pastor, e acho que ele conhecia também ele, assim, pelo ramo de trabalho, né? Aí ele falou, ah, vou lá. Aí ele foi lá e ele aceitou Jesus lá na igreja do irmão Walter. E aí de lá ele foi para a igreja que a gente estava também desde então. Mas enfim, a minha mãe depois ela se tornou logo, inclusive o pastor na época lá falou que teve uma visão ou um sonho a respeito dela, uma profecia, não lembro, que ele disse que via minha mãe com uma Bíblia que dobrava, abria e desdobrava, assim, igual uma carteira, assim, maleável, né? Então ele falou pra minha mãe, olha, Deus vai te dar uma facilidade de manusear, de entender, de ensinar a Bíblia. E de fato, minha mãe começou depois daquilo estudar e ter uma facilidade, interesse e tal, e começou a ensinar, né, grupo de senhoras, escola dominical, cultos, começou a pregar e pregar em outras igrejas e tal. E minha mãe também foi uma semeadora sempre, não só na igreja, né, na rua onde ela podia, assim. E uma coisa que eu lembro, muito interessante aqui para cima, aqui tinha uma senhorinha japonesa, Dona Fumiko. Ela tinha 81 anos. E ela passava na rua assim, bem devagarzinho, com uma bengala assim. E, e minha mãe começou a conversar com ela, parar, conversar um pouquinho. Ah, meu mãe é japonês também, tá? Meu padrasto, né? Falou, ah, que legal, tá? E começou a conversar. Minha mãe teve toda a paciência do mundo de conversando todo dia um pouquinho. E aí depois ela convidou para entrar, tomar um café. Ela entrou em casa. Depois ela chamou minha mãe para ir lá conhecer a casa dela também. Eles foram tomar café lá. E fizeram uma amizade muito legal, muito bonita. E depois de um bom tempo, com muita paciência, minha mãe comentou, naquela época, né, estava indo numa igreja japonesa, que eu recomendo também, tá aqui numa travessa da Gertrudes com a São Paulo. Esqueci ali, uma rua antes da Praça da Amada, virando para São Paulo, para quem está na Gertrudes, tem uma igreja chamada Aliança Cristã, onde a maioria é japonesa, né? E tem cantam-se louvores em japonês. Tem a classe lá que estuda a Bíblia, fala em japonês, né? Tá aí no meu Facebook também, o pastor é o Naoki. E muito bom, muito legal aquelas reuniões lá, aquele culto bem organizado, bem interessante também lá.
E os japoneses, eles se sentem em casa, né? Eles almoçam lá depois, cada um leva um prato, tem comida japonesa, chama mochiori. Muito bom aquele tempo. Saudade, gente, saudade. Minha mãe, dessas igrejas, do Bom Walter, essas pessoas todas, que a maioria já partiu também, saudade. E minha mãe levou essa dona Fumiko lá. Ela se batizou. Eu lembro, eu toquei no batismo dela, eu toquei violão lá. Aí a dona Fumiko levou o filho dela também. Agora, algo muito impressionante, fora de série, aconteceu mesmo, foi o seguinte: quando minha mãe se converteu, tinha os meus avós, que eu considero como avô, né, que são os pais do meu padrasto, o Ota. E eles mal falavam português, eles vieram do Japão mesmo, eles falavam só mais em japonês. E eles não tinham assim uma religião, uma coisa assim, né? Igreja, nada, tinha a cultura deles. Mas um dia, isso é fora de série, gente. Eu lembro que minha mãe chegou em casa assustada. Minha mãe foi lá cuidar da minha avó, sogra dela, que ela estava assim um pouco, ela estava idosa, tinha algum problema lá de saúde. Minha mãe foi lá ajudar ela, né, na casa e tal. E minha mãe conversando lá, né, começou a falar de Deus pra ela, falou que podia fazer uma oração, falar pode e tal, né. E minha mãe começou a fazer oração lá com ela. E um dia, minha mãe fazendo oração lá com a, a minha avó japonesa, e de repente Deus começou a usar minha mãe para falar em japonês com a minha avó. E isso para minha mãe é totalmente impossível. Ela nunca aprendeu nada de japonês e ela falou em japonês com a minha avó com algumas coisas assim que nem ela sabe o que ela falou. E a conta que minha avó assustou muito, que ela entendeu o que Deus falou com ela, né? E, e ela falou: eu quero esse Deus. E ela se interessou. O que Deus falou com ela em japonês, só Deus sabe. Mas ela se interessou e foi para a igreja também com a gente. E depois Deus a levou alguns meses depois. Então são histórias fantásticas, né? Minha mãe também era semeadora. Meu tio, meus avós, meus bisavós. Minha mãe me conta também que quando eu tinha uma semana de vida, ela me levou para os meus bisavós para eles se conhecerem, para eles me conhecerem. Aí chegou lá e falou: olha, aqui meu filho chama Daniel, tal. Aí ela fala que a minha bisavó falou assim: ah, Daniel, um personagem da Bíblia. E eles me apresentaram para Deus. Eu tinha uma semana de vida e minha mãe que contou isso para mim depois que eu era já adolescente. E minha mãe falou que naquele dia eles me apresentaram para Deus e pediram para Deus que eu crescesse semelhante a Daniel. E todos sabem que Daniel tinha as revelações por sonhos, né? Interpretava. E eu tenho esse dom. Creio que a pedido daquele casal. Que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se dois concordarem na terra com alguma coisa, que tenha concordado no céu. E minha bisavó e meu bisavô oraram por mim nessa ocasião. E como Deus já tinha em plano me dar o dom da música, né? Então eu fiquei com essas duas responsabilidades. De
de semear a palavra, de louvar a Deus e ensinar música para os outros. Eu toco vários instrumentos sem nunca ter tido aula. Eu dei aula, pretendo continuar dando aula, agora virtual, né, no Facebook. Entendo música com a maior naturalidade. É só por Deus isso. E também ter a revelação de coisas que vai acontecer. Só Deus sabe amanhã. Mas quando Ele quer mostrar, Ele mostra. E pra mim já mostrou muitas vezes. Deus me mostrou quando eu estava indo pro caminho errado, em sonho. Falou: você vai se dar mal nesse caminho. Eu teimei, fui, me deu mal mesmo. Depois Deus me mostrou para mim em sonho uma volta. Deus mostrou para mim em sonho uma outra chance. Deus me monitorou em sonho. Quando eu estava melhor, Ele me mostrou em sonho que eu estava bem. Tudo isso eu posso testemunhar depois detalhadamente. Mas é isso. Então, hoje é um dia que era pra eu estar triste, né? Que quando é aniversário a gente lembra da pessoa, né? Mas quando é um dia assim, a gente lembra também, mas de uma outra forma. Porém, eu fico feliz pelo tempo que eu estive com minha mãe. Eu sempre morei na mesma casa que ela, né? Estive junto, convivi com ela minha vida até há 5 anos atrás, né? E eu tenho orgulho dela. Ensinei muita coisa pra ela, ela me ensinou também. E tem muita gente que gosta muito dela nas igrejas, no lugar que ela foi, né? Sempre foi caridosa também, sempre quis ajudar os necessitados. Nós fizemos isso várias vezes também. Já pegamos uma dor de rua que apareceu na igreja, vamos para casa. Cada coisa que aconteceu. Eu conto também no YouTube essas coisas. Mas é isso. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E eu continuo fazendo isso. Isso é uma coisa que não acaba quando Deus leva seu pai e sua mãe. Você pode continuar honrando ele de outras formas, né? E é o que eu estou fazendo hoje. E lembre-se que nada é nosso. O apóstolo Paulo disse: dele, de Deus, por ele, para ele são todas as coisas. Então o que a gente pensa que tem, pai, a mãe, o filho, a saúde, o talento, o dinheiro, seja o que for que você pensa que tem, na verdade está emprestado. É de Deus. E Ele nos empresta por um tempo e leva de volta a hora que Ele quer. E a gente tem que agradecer pelo tempo que nos foi emprestado. E aproveitar o tempo que temos essas coisas emprestadas. Amém. Fique com Deus.